Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 3 de dezembro, a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier era nobre da família nobre da Espanha, na cidade de Navarro. Nasceu em 7 de abril de 1506. Ele foi estudar e conheceu Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Caminhou com Santo Inácio, partilhou muitas coisas e, na verdade, não só conheceu Santo Inácio depois da companhia, na verdade conheceu antes, os dois estudando, e junto com Santo Inácio ele ajudou a fundar a Companhia de Jesus, É chamado cofundador da Companhia de Jesus. Depois de alguns anos, já tendo feito um caminho de espiritualidade e fé e sido ordenado padre, ele foi enviado em missão para o Oriente e fez um trabalho grandioso, magnífico. Junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier é o padroeiro das missões. Jesus passou da constatação de uma realidade à providência concreta. Escolheu os 12 e enviou-os com a mesma missão: proclamar a chegada do Reino de Deus e realizar gestos indicadores desta presença. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste sábado é de São Mateus, no capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A missão dos apóstolos é, de fato, o prolongamento da missão do próprio Jesus. É a sua presença contínua no mundo. Os apóstolos continuam a difundir a misericórdia divina. Desse modo, a Igreja, que é apostólica, também continua a missão de Jesus, levada adiante pelos apóstolos.
Os apóstolos não receberam só uma ordem de Jesus: vocês vão ali, vão fazer uma pregação, vão falar desse jeito e daquilo. Mas receberam um exemplo. O Evangelho começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Então, primeiro Jesus fez, assim está no versículo 35 do capítulo 9. Ele ensinou, ele pregou e curou. 3 grandes obras que Jesus realizou: ensinar sobre o reino de Deus, sobre a verdade, pregar o Evangelho e curar de todas as doenças físicas e espirituais. Jesus age com compaixão. O Evangelho diz isso. Jesus sentiu compaixão. Compaixão é um movimento interior profundo. É rasgar as entranhas por causa dos outros. E Jesus age com compaixão pela humanidade, porque a missão dele, que continua através dos apóstolos e da igreja, é revelar a presença do reino dos céus. Jesus diz justamente para os discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Aqui vamos fazer apenas um adendo de curiosidade. Algumas pessoas podiam perguntar assim: mas por que tem hora que no Evangelho está escrito reino de Deus e outra hora reino dos céus? É a mesma coisa ou não é? Por que isso? Bom, é a mesma coisa. Temos que entender que São Mateus, ele escreve o Evangelho para os judeus. E os judeus não pronunciam o nome de Deus. Todas as vezes onde aparece o nome de Deus, eles substituem o nome Javé, nome de Deus. Eles não pronunciam. Aí eles falam o nome ou falam o Senhor, Adonai. Então Mateus, que escreve o seu evangelho para os judeus, prefere não dizer o reino de Deus. Aí ele fala do reino dos céus, que é a mesma coisa, daquele que há de vir de toda a humanidade, Senhor de tudo da história. Muito bem, a compaixão sentida por Jesus não se manifesta na solução imediata dos problemas ou na renovação de tudo. Jesus não veio para fazer um passe de mágica e renovar tudo, transformar tudo, fazer novos céus e nova terra de imediato. Ele convoca alguns para fazer um processo. Ele envia os apóstolos e pede para que eles também implorem ao Senhor da messe, ao dono da messe, por mais operários. Portanto, o reino dos céus, que Jesus vem anunciar, que diz que está próximo, significa também que ele está em construção. Dependeu dos apóstolos, de muitos homens e mulheres ao longo da história. Depende de mim, depende de você. Os fariseus olhavam para aquela multidão e só via uma massa de pessoas que podia servir ou não para eles. Mas Jesus, não. Jesus vê como pessoas que precisam acolher o reino de Deus. Por isso, ele pede: mande ao Pai operários para a messe. Estamos no ano vocacional e a igreja pede que nós reflitamos e rezemos, sobretudo neste tema, pelas vocações. Vocações familiares, vocações leigas, vocações religiosas e vocações sacerdotais. Olha o mundo como está. Olha as coisas como vão acontecendo. Precisamos de gente para fazer o reino de Deus, o reino dos céus acontecer. Porque senão, quando o Senhor voltar, como será? Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que o mundo seja destruído, que as pessoas se percam. Deus quer a salvação. Precisamos trabalhar, precisamos pedir ao Senhor da messe
para que mande operários. Jesus tem compaixão dos homens que esperam a libertação e a salvação. Os apóstolos são enviados para agir em nome de Jesus e libertar. E a igreja deve ser, então, esse hospital de campanha, como gosta de dizer o Papa Francisco, um lugar de cura, de acolhida, de salvação, de todas as melhores possibilidades para que o homem encontre a sua realização. E quando fazemos o bem, quando diminuímos a dor do outro, podemos ter certeza, nós estamos anunciando a aproximação do reino. Portanto, pequenos gestos de amor sinalizam que o reino dos céus está próximo, está no meio de nós. A fé, a salvação que recebemos, não é um dom para nós guardarmos. Por isso Jesus termina o texto do Evangelho de hoje dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, aquele dom que nós recebemos nos compromete para sermos instrumentos, apóstolos enviados de Jesus, para rezarmos e implorarmos ao Senhor para que tenha mais operários, a fim de que a messe possa crescer, de que a colheita seja plena e a salvação da humanidade aconteça. Neste dia, convido você a rezar comigo a oração vocacional. É bom, neste ano vocacional, que a gente pense e reze várias vezes. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.